Thaís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o Wonka, o novo filme com Timothée Chalamet que estreia nessa quinta-feira, dia 7, nos cinemas. Eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa e por isso esse vídeo aqui vai ser um vídeo sem spoilers pra falar o que eu achei, o que você pode esperar, mas depois eu posso voltar aqui com um vídeo com spoilers se vocês quiserem. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Aqui no filme a gente acompanha a história de origem do Wonka, como que ele se tornou, né, o ilustre e extraordinário Willy Wonka da Fantástica Fábrica de Chocolates. O filme ele também é baseado no livro de mesmo nome, só que aqui a gente conhece muito, né, o filme lá do Johnny Depp, e esse filme ele antecede, então é como ele se tornou esse Willy Wonka, como ele perseguiu o seu sonho, e aí é uma jornada de origem. E isso eu creio que já responde uma pergunta que vocês me fizeram nas redes sociais, é que se você precisa assistir aos outros filmes para entender esse, não precisa, talvez só por um entendimento de onde ele chegou, né, quem ele se tornou, mas a história em si daqui do filme o Wonka, do Timothée Chalamet, você compreende completamente sem precisar dos outros filmes, até porque é uma história que antecede. Olha, gente, uma coisa que eu preciso dizer logo de cara é que quando eu assisti aos trailers, né, na época que foi soltando, é que eu fiquei com uma sensação que ele remetia muito aos grandes filmes que a gente tinha lá nos anos 2000, de fantasia, né? Então eu me senti um pouco nostálgica nesse sentido. E aí, assistindo agora o filme, de fato, isso pra mim se concretizou. Eu também tive essa sensação assistindo, lógico, com uma produção muito melhor, inclusive a produção desse filme, ela é muito bem feita, né? Todos os números musicais, a gente tem vários números musicais que são bem no estilo Broadway, tanto nas feições ali dos atores, quanto na composição, né, da mise-en-scène ali, que é a movimentação em cena, tudo muito bem feito, tudo muito assim, extravagante do jeito Willy Wonka, tudo colorido, sabe? E ainda, né, dentro desse contexto de musicais, dá pra ver que eles se aproveitam de alguns trejeitos de clássicos, né, como Mary Poppins. Acho que eles fazem muito jus ao cinema, né, e também trazendo esse trejeito, essa tecnicalidade que a Broadway tem. Então é muito bem feito esses números. É realmente muito sensacional a produção desse filme e eu acho que o Timothée Chalamet, ele entrega muito bem essa questão artística, né, que até então a gente não tinha visto muito dele. Ele canta aqui, né, apesar dele não atingir tons estratosféricos aí com sua voz, ele manda muito bem, ele tá muito bem, mas eu gosto principalmente como ele traz alguns trejeitos do Wonka, né, da forma que ele fala, da forma como vem o pensamento, inclusive os planos mirabolantes dele são muito sensacionais ali de acompanhar, e como isso tudo compõe a relação dele com a Noodle. Gente, a relação desses dois é muito gostosa de acompanhar, mas também eu gostei muito de como eles trouxeram paralelos relacionados à mãe deles. Aqui eu quero dizer, né, como cada um tem a relação com as suas respectivas mães e acaba funcionando em paralelo ao longo do filme. Então eu achei que eles souberam aproveitar muito bem esses dois. E uma coisa que eu achei interessantíssima, né, falando ainda dessa questão que o Willy Wonka, ele é extravagante, colorido e tudo mais, é muito legal porque a gente vê que o Willy, ele tem uma percepção de mundo muito inocente, sob um olhar muito inocente. E eu acho que por isso também funciona tanto a relação dele com a Noodle, apesar dela ser mais malandra do que ele, mesmo sendo mais novinha. Mas isso diz muito sobre a composição do personagem, da história que eles contam aqui, e também isso é refletido nas vestimentas dele. Por exemplo, quando ele tá indo no início do filme perseguindo o seu sonho, ele tá ali todo colorido e a cidade completamente cinza, né? Só quem é colorido são pessoas que elas são ricas, né? Porque o filme ele acaba trazendo uma discussão muito interessante que já vou adentrar um pouquinho aqui, mas ainda sobre o Willy, conforme ele vai tendo certas frustrações no seu objetivo, ele vai perdendo um pouco a sua coloração, então ele vai ficando acinzentado, assim como a cidade, até um momento que você vê, por exemplo, de retomada, e aí ele volta a ser colorido. Eu gostei muito como o figurino também acabou trazendo mais narrativa aqui para essa história, e como eu falei, né, tem uma mensagem extremamente importante aí. Eu acho que é uma mensagem que diz muito sobre a gente como sociedade, e a importância de estar com as pessoas certas ao nosso lado, mas ao mesmo tempo, ainda assim
é um filme que ele traz uma acessibilidade muito grande. Ele é tão colorido, tão divertido, em diversos momentos assim eu tava rindo. O humor do filme é extremamente sensacional, que eu também acho que ele é um filme sim para crianças, mesmo que a criança ela não compreenda essencialmente, né, a mensagem que o filme comunica com a gente adulto. É um filme que com certeza é para um público infantil, porque elas vão ficar fissuradas naquele universo da Fantástica Fábrica de Chocolate e nessa relação aí dos personagens também, como ela é feita. Os efeitos também estão bem legais, principalmente com relação ao imaginário ali do Willy Wonka, dos chocolates, né, o que eles causam, e eu gostei muito do significado que eles deram pro chocolate, principalmente quando a gente traz pro nosso universo, né, quando a gente come o chocolate, quando a gente está em determinado estado. Esses significados, essas simbologias, a gente pode se aprofundar mais num vídeo com spoilers, mas eu gostei muito de como eles deram mais profundidade pro que é o chocolate do Willy Wonka. E ainda sobre a Noodle também, ela é uma personagem que ela me cativou muito. Eu adorei a atriz, adorei ela cantando também. Ela tem um número em conjunto com o Willy Wonka que tá assim sensacional, e o grupo deles também é um grupo muito divertido. Eu gosto muito de como eles se complementam, e também devo dizer, né, que a Olivia Colman, junto com o seu parceiro, ela vem com uma vilania, mas uma vilania engraçada. É muito legal também acompanhar os dois, assim, né, como o cartel dos chocolates. Foi como eu falei, o humor desse filme é muito bem feito. Agora, falando em humor, é lógico que eu não podia deixar de falar do Hugh Grant. Ele tá simplesmente maravilhoso de Oompa Loompa. Eu vi aí que saiu matéria até que ele reclamou da caracterização, que ele se machucou um pouquinho pra conseguir fazer, né, a gravação, pra fazer a proporção diferente e tudo mais, mas ele tá simplesmente sensacional no papel, e é interessante também como a história dele é contada. Dito tudo isso, quando saí da sala de cinema, eu saí com o coração quentinho, e é aquele coração quentinho quase que nem alguns filmes de Natal causam na gente, mas não só por isso, mas por todas as simbologias, toda a mensagem que o filme tem, a relação dos personagens. É muito lindo esse filme e muito divertido. Ele é um filme que é pra você ficar assim confortável no cinema com essa história, uma história muito bem contada. Eu realmente saí muito feliz, como eu disse, com o coração quentinho. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando para o Wonka? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!